Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também acesse o nosso site na internet para saber tudo sobre o nosso programa. Estamos lá em futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes e também aqui embaixo os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar. Você já parou para pensar em como o hábito de ter um bate-papo com o estudante pode afetar a sua rotina de estudos? Bom, principalmente na adolescência, as dúvidas se sobressaem às certezas, quando o aluno começa a ter diferentes percepções sobre as suas próprias angústias, a situação familiar, a violência na cidade onde vive, a vida sexual, o consumo de álcool e drogas, entre tantos outros temas que começam a surgir a partir desse momento da vida. E é aí que pode entrar o papel de um adulto que não é necessariamente um professor, não é o pai, não é a mãe, nem um psicólogo. É o preceptor. É uma espécie de conselheiro que ajuda o jovem a analisar o mundo em que ele vive. A relação tem como base a confiança, a troca de conhecimentos e a orientação. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir como essa prática pode sim contribuir para a melhoria do aprendizado desse jovem aluno. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio Carlos Henrique Lima. Ele é diretor de Desenvolvimento Institucional do CEAP, que é o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante. Bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você, Carlos? Bom, obrigado, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e pela conversa, Cristiano. Obrigado você pela presença. E também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está o professor Celso Antunes, nosso consultor de educação do canal Futura. Bem-vindo mais uma vez, professor. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Bom, e você em casa aí, fique ligado no nosso bate-papo ao longo dos próximos 25 minutos para saber mais sobre o que é a tal da preceptoria. Já começo aqui perguntando para o Carlos, que representa o CEAP, essa instituição que em mais de 3 décadas já trabalha com jovens na questão de educação e profissionalização. Agora, quando surgiu a ideia de trabalhar o conceito de preceptoria dentro da formação dos jovens lá no CEAP, Carlos? Cristiano, o CEAP foi fundado em 85 e desde quando fundado como uma organização profissionalizante, pensou-se numa forma de também trabalhar com o jovem a questão do aspecto de formação cidadã e humana desse jovem. E desde então vem sendo trabalhado esses aspectos, esse atendimento individual, uma educação individualizada para poder orientar e compartilhar com os jovens os anseios e as angústias que eles vivem no cotidiano familiar, educacional e da sociedade no todo. Bom, que a formação não é somente ele dominar aí os conteúdos básicos da educação, nem dominar aí muito bem a formação dele em uma área específica, mas a questão também de entender um pouco mais sobre o ambiente, a educação mais cidadã. Exato. A preceptoria ele é um atendimento individual que o preceptor realiza com cada um dos jovens, uma conversa particular, onde esse preceptor se torna um grande conselheiro do jovem, que é onde ele vai entender não só os aspectos educacionais, os problemas que vão vivendo, mas os problemas que ele está vivendo no dia a dia, que muitas vezes os jovens têm uma dificuldade de dialogar e ter uma conversa aberta com os pais. Então, esse preceptor acaba ocupando o espaço para poder orientar os jovens de quais são os caminhos que ele pode seguir, de como eles podem entender, desde as questões mais simples, desde o início da juventude, os anseios profissionais, os anseios de profissão a seguir. Então, um pouco se torna um grande tutor desse jovem no processo de educação e no processo de vida, né, de sociedade. Muito bacana. Professor Celso, o papel do preceptor, ele não é novidade em muitos países. Aqui no Brasil a gente não aplica tanto, né? Mas a gente sabe de outras experiências fora do Brasil onde já tem sido muito bem sucedido, né? Muito bem sucedidas e mesmo as poucas experiências colocadas em práticas no Brasil, onde se abre um espaço em que o aluno é muito mais o ser humano do que o estudante. E o professor é muito mais o preceptor, o conselheiro, o amigo, do que exatamente aquele transmissor de conteúdos, os resultados são marcantes. E mesmo quando esse trabalho não existe de uma forma sistemática, se você pergunta a qualquer adulto de quais professores ele se lembra, quais tiveram um papel significativo em sua vida, muitos poucos dirão
por aquela matemática que aprendeu, por aquela geografia que guardou, por aquela língua portuguesa por onde transitou. Mas fará referência àquele professor que às vezes se abria como ser humano, principalmente sabendo ouvi-lo e sabendo naturalmente tentar ajudá-lo a resolver o problema. E essa preceptoria, de uma certa forma, vai de encontro a esse ideal e, como você mesmo diz, em outros países é muito mais frequente do que a realidade brasileira e muitos países, inclusive latino-americanos. Não é uma novidade europeia ou asiática Algo apenas. distante, de uma realidade próxima da nossa, isso já vem sendo mais aplicado amplamente. Né? Particularmente no Chile, que eu conheço, e de uma certa forma no Uruguai também, isso existe de uma forma mais sistemática. E que são países que têm aí bons índices de avaliação, o Chile principalmente, né, das avaliações internacionais. Os alunos do Chile sempre vão muito bem, né? Muito melhor do que o Brasil, é bem da verdade. E o próprio Henrique pode mostrar mesmo que o trabalho que eles fazem do lado humano tem melhorado também o desempenho escolar. Embora o foco seja muito mais aquele preceptor ajudando, cooperando, aconselhando, ouvindo, mas o resultado vai se refluir na nota, no desafio, enfim, tudo quanto ele pode aprender. Como é que vocês fazem essa medição? É possível, como o professor Celso está dizendo, Henrique, de ver como o papel do preceptor vai afetar, sim, as notas do aluno, por exemplo? Sim, o preceptor ele faz uma acompanhamento. Por estar dentro da organização, ele consegue acompanhar o aluno também no seu desempenho escolar. E ter um papel de orientação, muitas vezes de entender o porquê que ele não está indo bem em alguma disciplina e perguntar as suas dúvidas, seus anseios, conseguir criar com ele até um plano de estudos para que ele possa desenvolver. Isso, consequentemente, tem uma aplicação direta na frente nas notas. As notas acabam melhorando e o ensino subindo um pouco o nível de cada um dos alunos. E depois a gente faz um acompanhamento muito forte também com os alunos que passaram pelo sistema de preceptoria dos antigos alunos da organização, com a entrada deles na universidade. E o depoimento deles é de que o que indicou, o que ajudou nesse processo de educação futura foi o processo de preceptoria, porque a partir desse modelo eles conseguiram se organizar, entender quais os melhores caminhos, como eles poderiam ser trabalhados, o que eles não tinham anteriormente, nem em casa, nem na escola regular, no dia a dia. Agora, Henrique, pode causar muita dúvida aí em quem está assistindo a gente trabalha muito falando com educadores e com estudantes também, que como a gente não tem essa função do preceptor tão disseminada por aqui, porque ele não é, como eu disse, um professor necessariamente, pode até ser um professor, mas não necessariamente. Mas ele não é um psicólogo, ele não é um amigo também, então quem é o preceptor? Qual é o perfil de alguém que possa ser um preceptor dentro da escola? O preceptor tem que ser, muitas vezes, ele é o professor, ele também pode ser um professor ou não da organização, mas é uma pessoa que recebe uma formação, no caso, por não ser tanto difundido, o próprio CEAP, ao longo dos anos, vem formando os seus preceptores. Tem um sistema de formação contínua dos professores, dos profissionais que tenham perfil. Qual é o perfil? São profissionais que tenham a habilidade para conversar com os jovens, porque desde os assuntos educacionais, esse jovem também vai conversar com ele, abordar assuntos sociais, familiares, anseios, angústias. Então tem que ter uma formação do lado da formação cidadã, da parte social, de como fazer essa abordagem de uma forma que não cause nenhum constrangimento para o jovem em relação a isso. O jovem hoje em dia foge de situações nesse sentido de ser cobrado. Ele quer, na verdade, uma pessoa que o oriente independente da posição dele. Ele não quer ser cobrado, ele quer ser orientado de quais os caminhos. A gente tem uma postura muito forte de mostrar para os jovens quais são os melhores caminhos e deixar a tomada de decisão para eles. E esse é o papel do preceptor, fazer uma ponte entre o social, uma pessoa que tenha habilidade de abordar os aspectos sociais, educacionais, familiares, sem causar Ele não chega a ser um psicólogo, até porque ele tem uma conversa com os jovens. E também não tem uma formação, né? Para ser um psicólogo é necessário uma graduação específica e uma pós-graduação. Existem até psicólogos que realizam o papel de preceptores, mas não tem uma formação específica nesse aspecto. Bom, a gente sempre fala aqui também de um grande problema que enfrentamos
principalmente na rede pública, que é o grande número de alunos em uma sala de aula. Um trabalho como esse, professor Celso, pode facilitar nesse sentido, mesmo com um grande número de alunos. Se há um preceptor que vai ter esse cuidado individualizado com o aluno, é uma forma, ou seria uma forma aí de tentar suprir esse problema, né, de muita gente num pequeno espaço concentrado de sala de aula? Eu vejo 2 pontos que eu acho extremamente relevantes. Se aquele professor, como todo professor habituado a falar, a discorrer, a discursar, disser aos alunos, olha, gente, se por acaso vocês quiserem falar um pouco da vida, de seus problemas, eu gostaria de ouvi-los. Eu tenho uma possibilidade, me procurem. Se ele se abre para isso, ele ficará certamente surpreendido da quantidade de alunos que vão buscar esta ajuda e principalmente de alguém que se dispõe a ouvi-lo. Então isso é muito significativo. Uma outra experiência que me marcou profundamente foi uma escola pública que eu vi meses atrás, no município de Praia Grande, São Paulo. Todos os alunos da escola vestiam uniforme. E o uniforme era uma camiseta branca com o nome da escola. Entre estes alunos haviam alguns que tinham uma camiseta de uma outra cor. E eles eram, os demais alunos, orientados que aqueles eram os seus conselheiros. Não usavam a palavra preceptor, mas entre os próprios alunos era um grupo treinado para integrar, para unir, para resolver pequenos problemas e principalmente para aqueles alunos mais tímidos, mais retraídos, se aproximar deles e tentar desenvolver um processo de socialização. Custo zero e resultados muito significativos. Não era um nome preceptor, mas era um trabalho similar a esse magnífico que naturalmente está sendo exposto aqui pelo Henrique. Carlos Henrique, o preceptor, ele é um conselheiro? Pode ser uma boa comparação, como está dizendo o professor Celso? Pode ser um conselheiro. Um conselheiro, um grande tutor do jovem. Porque muitas vezes, como o professor Celso mencionou, a lembrança dos antigos alunos da organização se dá, o elo emocional à escola, ao trabalho, se dá com esse papel desse professor preceptor. Porque é com ele que ele dividiu as suas angústias, dividiu os seus problemas e buscou as soluções quando ninguém mais podia ajudar. Então ele fazia esse papel. Então ele se torna um grande conselheiro, um tutor de vida para cada um desses jovens. Acaba ocupando esse papel também mencionado pelo professor. Legal. E agora a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a cobrança, né, que o jovem, principalmente quando chega ali no ensino médio, há toda uma demanda ali da sociedade, dos pais, dos próprios amigos, uma competição aí de quem vai tirar a melhor nota no Enem, de quem vai conseguir a melhor vaga na universidade ou no curso que quer na primeira opção. Isso, de certa forma, até pode ser saudável, né? Uma competição aí entre os jovens. Agora, por esse lado de ter uma competição e uma cobrança já muito grande, o papel de um preceptor, de um conselheiro, de alguém que vai conversar sobre os outros problemas da vida desse jovem, não só o resultado do Enem ou a vaga na universidade. Isso, a gente sabendo aí a dificuldade muitas vezes do jovem ver uma possibilidade de conversar com os pais sem serem julgados ou sofrer algum tipo de represália. Como é que vocês têm acompanhado esse espaço da conversa mesmo, de tratar assuntos não só vinculados ao meio acadêmico, mas sim, como a gente já falou aqui, sexualidade, ou problema da violência, uso de álcool e drogas, que a escola não necessariamente vai ter um espaço reservado para essa discussão e dentro de casa o jovem pode também não sentir a vontade para tratar, né? Exato. Esse é o papel dentro da preceptoria, esse lado social, esses temas do dia a dia, sexualidade, drogas, violência, temas que muitas vezes o jovem não trata dentro de casa com o jovem, com a família. Mas que fazem parte do dia a dia dele? Faz diretamente do dia a dia. Acaba tomando grande parte do momento de preceptoria. Porque o jovem ele tem um acompanhamento escolar, um acompanhamento de futuro, orientação, mas são nesses aspectos sociais, como a gente pode chamar, que o jovem tem maior dificuldade em saber como seguir, o que medidas tomar, qual caminho seguir. Então, muitas vezes, ele recorre ao preceptor para tratar desses assuntos. Até mesmo para saber como ele aborda esses assuntos com a própria família. Se torna um conselheiro para falar como abordar aquele assunto com a família, em que momento falar assuntos diversos com a família. Fazer esse papel. Então, acaba ocupando não só a parte educacional, mas a parte social sendo
um principal foco também, principalmente para os jovens do momento de preceptoria. Segundo os dados que a nossa produção apurou, aqui são 22 preceptores atendendo cerca de 700 alunos do ensino profissionalizante. Correto. Então, todo aluno tem um preceptor ou todo... Como é que é feita essa divisão também? No modelo de atendimento do SEAP, todo aluno tem um preceptor ao longo do ano. Cada aluno recebe, no mínimo, tem reservado um momento de conversa ao mês com um preceptor. Dura entre 20 e 30 minutos, podendo durar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da complexidade do assunto, da conversa daquele momento. E como é dividido esse papel? Nós temos hoje preceptores mais jovens, mais experientes, mais velhos. Então, tem preceptores que têm um número maior de alunos, porque têm uma experiência maior de como lidar com determinados casos, determinado perfil dos alunos que estão sendo atendidos, e outros mais novos, que ainda estão em fase de amadurecimento profissional, amadurecimento dessa profissão, entendendo com um número menor. No início de cada ano, a gente faz uma seleção de quantos profissionais formados e atuantes na organização nós temos para poder fazer o atendimento aos jovens que estão naquele ano conosco. Professor Celso, como um diretor de escola ou algum líder pedagógico, ou mesmo um professor de sala de aula que esteja nos assistindo, fica com vontade de aplicar uma situação como essa, um projeto de preceptoria dentro da sua escola? É muito complexo? Você acha que é possível a gente implantar nas escolas públicas no país? É perfeitamente possível implantar nas escolas públicas e também particulares do país. O primeiro obstáculo a superar é abrir um espaço. Um espaço correspondente a uma aula, não importa, não precisa ser um grande espaço. Esse espaço não é um espaço onde o professor vai aconselhar, onde ele vai dar uma lição de moral, mas é um espaço onde ele vai propiciar ao aluno falar dos seus problemas. E ele será muito mais, como professor, um condutor das opiniões, dos pontos de vista, das referências, do que propriamente um conselheiro. Porque se nós analisarmos por um outro aspecto mais clínico, qual é o grande papel do psiquiatra, o grande papel do psicólogo, o grande papel do sacerdote? É ouvir. É ouvir. E a partir do que ouve, emana naturalmente soluções, ideias e tal. E não existe na escola, a não ser em condições excepcionais, essa condição de o aluno ser ouvido. Agora, não apenas naquele contexto individualista, porque isso, multiplicando pelo número de alunos, tomaria um tempo enorme. Mas vamos conversar, vamos levantar um problema sobre o que vocês querem conversar. E deixar de assumir aquele papel de conselheiro para ouvir opiniões, trocar ideias, debater. Um enriquecimento admirável, extraordinário. E o que se investiu? 1 hora aula por semana para isso, e professores que se dispõem realmente a conduzir positivamente essa discussão. Agora, pensar nesse ponto de vista aí de postura do profissional da educação também é fundamental. O professor Celso já disse aqui, não é uma aula de lição de moral, muito pelo contrário, né? Que aí também pode se perder aí o que seria de fato, né, a relevância de ouvir esse aluno. Na verdade, não é para julgar, não é para o professor ficar colocando ali também discussão sobre os seus posicionamentos pessoais. O papel não é esse, é na verdade o contrário. Você trazer as demandas dos jovens e a partir daí ver o que está pegando aí na vida, no dia a dia dessa moçada. Agora, uma questão que é importante a gente mencionar também, Carlos, queria ouvir de você como é a orientação aos preceptores no SEAP, porque eventualmente podem aparecer questões sérias, né, como a gente está abrindo aqui o espaço para o jovem chegar ao preceptor e falar de questões de violência, de uso de drogas. Por outro lado, há uma relação de confiança direta entre o aluno e o preceptor. Há uma orientação em algum tipo de caso extremo, o preceptor pode eventualmente quebrar esse elo de confiança e levar adiante uma denúncia junto à polícia. Como é que vocês trabalham isso? Felizmente não temos muitos casos nesse sentido, nos últimos anos não tivemos, mas a orientação que os preceptores recebem durante a formação é quando existe risco de vida ou risco à segurança do jovem ou da sua família ou dos indivíduos participantes ali no processo, é ser levado para um conselho da organização para ser debatido de qual é a melhor solução para aquela situação perante aos fatos. Muitas vezes, tendo esse risco, é quebrado o elo de confiança com os jovens, porque vale mais essa quebra de confiança para se poder prezar pela vida, pelo compartilhamento. Mas, felizmente, isso vem sendo poucos os casos.
O preceptor, muitas vezes, quando ele percebe alguns outros, a gente tem uma metodologia onde também o preceptor percebe que está tendo algum caso que vai caminhar para uma situação delicada, junto com a direção de formação, chama essa família para conversar sem fazer uma entrega direta do que foi conversado, mas entender o que está acontecendo no cenário, mostrando o impacto que está tendo no desempenho escolar como consequência, entender dessa família qual é o problema e ali tentar fazer uma primeira intervenção junto à família. Quando isso não dá e se corre-se o risco, aí tem que acionar os meios legais. Sem dúvida. José Celso, ouvir o jovem e trazer a família para perto, acho que resolveria boa parte dos problemas que os jovens enfrentam no seu dia a dia e fora, além, claro, das suas atividades acadêmicas, né? Exatamente, e creio até que no âmbito da família é muito importante que o pai e a mãe sejam menos criaturas falantes e sejam mais ouvintes, não é? Eu acho que 1 hora, quinta-feira, das 9 às 10, é a hora da família conversar. Não é aquela aula de moral, não são aqueles conselhos, aquelas reclamações que entra por um ouvido e sai por outro. Mas vamos conversar, vamos levantar ideias. E o pai fazer-se um pouco preceptor, a mãe fazer-se um pouco a preceptora, ouvindo e sem partidarismo ou acusações, levantando o debate, isso traz um enriquecimento nas relações familiares maravilhoso e reflete também todo o desenvolvimento da personalidade da criança, do adolescente. Sem dúvida, né? E aproveitando aí que recentemente tivemos mais um episódio de queda aí de um dos aplicativos de troca de mensagens mais populares do país. Todo mundo ficou aí ouriçado com a queda do WhatsApp. Quem sabe aproveitar essa hora ou esse dia sem WhatsApp para as famílias conversarem mais também, né? Poderia ser um espaço de troca aí de conhecimentos e de experiências também. Penso que o modelo de família que eu considero ideal é aquela, primeiro, que atrás da porta da sala tem a relação dos valores familiares, mas não apenas como elementos escritos, mas como algo com a missão de uma empresa que se substancia numa realidade e que há o espaço da conversa. Pequeno, breve, mas realmente aquele espaço da troca, onde todos conversam. O que isso faz pela solidez dessa família e pela formação daquela criança é muito grande e muito raro, infelizmente, de ocorrer. Muito bem. Antes da gente encerrar, queria ouvir mais uma conclusão do Carlos em relação à inspiração que a gente pode ter provocado aqui em outras instituições de ensino que queiram seguir o modelo do SEAP em relação à preceptoria. 3 décadas de experiência que têm sido bem avaliadas. Então, de que forma os educadores podem, a partir dessa provocação, também aplicar um pouco desse conceito no dia a dia? Eu acho que o modelo da preceptoria tem muito a ser seguido. Com esse nome ou não, podemos... a questão da conversar com os alunos, abrir um canal de diálogo com eles, abrir um canal de diálogo com a família, para que a gente possa trabalhar com eles, não só os aspectos sociais, educacionais, mas também trabalhar uma coisa que o Brasil vem precisando muito, e a educação inserir, como o professor citou, a construção de valores para esses jovens. O momento de construção dos valores, é necessário que a gente precisa trabalhar com os jovens que são os nossos futuros. E os professores, os diretores de escolas que quiserem trabalhar com isso, vão sentir um reflexo na qualidade, tanto no resultado do ambiente dos próprios jovens, mas também nas notas, no desempenho escolar, que consequentemente vai melhorar com a aplicação dessa metodologia. Muito bem, porque é importante lembrar, né? O jovem está ali naquele período da aula, com foco num resultado, mas ele é uma pessoa, né? Ele não pode ser cortado essa parte simplesmente ao aluno, simplesmente. Não, é um jovem que tem formação e a escola tem esse papel fundamental em entender esse corpo como um todo. Bom, nosso tempo aqui já chegou ao fim, voou o programa de hoje, mas muito obrigado, então, aos dois pela presença. É um prazer recebê-los aqui no Conexão. Valeu. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente espera aí ter provocado reflexões do lado de lá da tela, seja da TV ou do computador, e leve esse bate-papo adiante por aí também nas suas rodas de conversa com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho também. Conexão vai aqui ao ar de segunda a sexta na tela do Futura, ou qualquer hora do dia e da noite na tela do seu computador, do seu tablet ou celular, horários, endereços, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.